Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre um comportamento muito comum entre os casais, que é muitas vezes uma pessoa se tornar a bengala da outra, ao invés dos dois crescerem juntos. E o quanto isso se torna muito mais perverso, por vezes, para aquele que serve de amparo do que para a própria pessoa que se diz com o problema. Vamos a um exemplo, né? Imagine você que a pessoa que está ao seu lado vive reclamando que tem baixa autoestima, que ninguém gosta dela, que ela não consegue se comunicar bem. E ela vive num processo autodestrutivo e você fica ali estimulando. Imagina, você é super querido, você é super querida, você é competente, você pode, você consegue, busque ajuda. E passa um ano, e passa dois, e passa três, e a pessoa ali sempre se vitimizando e se jogando para baixo e nada dá certo para ela. Até que chega um ponto que você começa a entender que talvez ela esteja recebendo um reforço positivo da sua parte, talvez até buscando isso do mundo, muito mais pelo processo de vitimização do que pela apropriação da sua vida, né? Da sua responsabilidade diante das suas mudanças. E daí vem uma pergunta muito clássica dos parceiros, que é a seguinte: puxa, mas como saber até que ponto ajudar o meu parceiro ou minha parceira? Será que até como saber se eu estou sendo egoísta ou se eu devo dar um passo a mais? E eu digo o seguinte: nós podemos ajudar sim os nossos parceiros, mas eu digo que principalmente talvez nos momentos que eles mais talvez menos mereçam e mais estejam vulneráveis, mas isso não pode se tornar um padrão dentro da relação. Uma coisa é a gente dar uma força num momento difícil, a outra coisa são todos os momentos se tornarem difíceis, né? Nós temos com os nossos parceiros caminhos que são paralelos. Eu tenho o meu parceiro tem o dele. Em alguns momentos os nossos caminhos se tocam, mas o fato é que a gente tem sempre que pensar que se um dos parceiros sumir dos trilhos da vida, o outro tem que permanecer firme na sua jornada. E se a gente começa a construir uma questão de dependência, ao invés de interdependência, ao invés de sermos uma pessoa que realmente contribui para a relação, a gente acaba se tornando um pouco codependente de dos aspectos negativos desse parceiro que ele não quer trabalhar. Então, eu sempre falo o seguinte: ser um suporte, ok. Ser uma plateia que está todo dia assistindo um espetáculo ruim pode tornar esse protagonista viciado nesse tipo de plateia que não levanta e vai embora. E isso não é legal. Tem horas que a gente tem que falar: olha, eu fui até aqui, mas agora você tem que despertar. Eu não posso viver por você, eu não posso fazer os movimentos por você. E talvez uma das minhas maiores missões nessa relação seja justamente sinalizar isso, que você tem que se responsabilizar por si próprio, para que os dois não adoeçam, para que os dois não afundem de mãos dadas. Porque senão, gente, fica mais ou menos como uma pessoa que resolve mudar a cor do cabelo. Ela vai até o cabeleireiro, ela muda a cor do cabelo, mas um mês, 2 depois, a raiz do cabelo cresce e a gente vê a cor natural daquele cabelo. Ou seja, a pessoa está ali num processo paliativo e não numa busca realmente de uma transformação de essência. Casal bom é aquele que se empodera, é aquele que se fortifica, é aquele que tem sonhos comuns, mas também é aquele em que os seus pares, os dois participantes dessa conjugação afetiva, também saibam protagonizar o limite necessário, que muitas vezes diz para o parceiro que ele realmente não está comprometido consigo próprio e que inclusive você vai até mais um ponto daquela caminhada e depois é com ele. Porque é importante que os dois tenham maturidade para se ajudar, mas também para sinalizar o que não está legal, numa conversa franca, num diálogo maduro, mas acima de tudo num diálogo transparente que possibilite a pessoa a não se vitimizar, a não se tornar mártir de uma história que às vezes só está sendo vivida na cabeça dela mesma. E que talvez a única pessoa que consiga ter voz e falar isso para ela é justamente aquela pessoa que a ama muito, mas que tem a capacidade de bater as suas asas em outra direção.
porque às vezes é justamente no momento de crise conjugal que o parceiro, percebendo que vai perder aquela pessoa que ele mais ama, que ele desperta para a própria vida. É não passar a mão na cabeça, mas é usar as mãos para sinalizar, ó, talvez seja o momento de você mudar o caminho para a gente poder sim continuarmos juntos, crescendo juntos e se ajudando da forma mais bonita que o amor possa germinar entre duas pessoas, que é com sinceridade, falando o que precisa ser dito de uma forma afetiva e efetiva.